Atenção! A partir de agora, começa o podcast Ponto Central. Apresentado pelo teólogo Rui. Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast Família, um Dom de Deus. Como havia prometido no último podcast, vamos continuar falando sobre filhos. Mas não esqueça, o amor tudo pode. Muitas vezes no dia a dia é ouvido pelos pais o chamado dos filhos. Eles precisam atender aqui e ali a tais reclames com calma e paciência. Um está em dificuldades e necessita da cabeça sábia e experiência dos pais para livrá-lo de sua perplexidade. Outro está feliz com alguma descoberta que fizera e deseja que seus pais a vejam, acreditando que o pai e a mãe irão ficar tão alegres quanto ele. Frequentemente a paciência dos pais é sobrecarregada com essas numerosas pequenas provas, que quase não parece digna de atenção. Mas os pais podem trazer muitas alegrias ao coração dos queridos e amados filhos, quando atendem a esses chamados, sempre com um sorriso nos lábios e muita compreensão. Mãos traquinas e pés inquietos criam uma grande quantidade de trabalho e perplexidade para os pais. É preciso segurar firme as rédeas do domínio próprio, pois do contrário sairão de seus lábios palavras de impaciência. Muitas vezes chegam quase a perder a cabeça com os filhos, mas uma reflexão e um pouco de amor por sua criança acalma-lhe os nervos e os ânimos voltam a controlar-se, revelando calma e tranquilidade. Devemos assegurar para os nossos filhos que não existe um outro lugar no mundo em que eles sintam tamanho amor, somente no lar. O lar é um lugar capaz de despertar tamanha gratidão e sentimentalismo nas vidas de nossas pequenas crianças. Elas precisam compreender, através do exemplo dos pais, que o lar é o melhor lugar do mundo. A percepção das crianças é viva e elas discernem o tom de amor e paciência quando os pais estão alegres com elas, mas também percebem quando sai dos lábios de seus genitores uma ordem imperiosa e impaciente, que destrói o amor e a afeição do coração dos filhos. Pais conscientes jamais afastarão de sua presença os seus filhos pela impaciência e falta de compreensivo amor. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe, ela de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente. Comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. A Bíblia Sagrada apresenta vários exemplos de mães que fizeram de tudo pelo bem-estar de seus filhos. A exemplo de Joquebede, a mãe de Moisés, o libertador de Israel, que com tamanha fé não temeu as severas ordens do faraó. Ana, a mulher de oração e espírito abnegado, inspirada pelo céu, que deu à luz a Samuel, a criança bem instruída tornou-se um juiz incorruptível, fundador das escolas religiosas de Israel. Isabel, a parenta e o espírito irmão de Maria de Nazaré, que gerou João Batista, o precursor do Messias. É inspirado nessas senhoras que encontramos, além da bênção de Deus, uma das causas psicológicas pela qual devemos cumprir com o nosso papel de educar os nossos filhos e não somente transmitir conhecimentos. Existem muitos pais que estão mais preocupados em proteger seu dinheiro, carro, casa, um bom emprego e etc., do que dar proteção aos seus filhos. Tem mais amor pelos seus pertences do que pelas suas crianças. Certa vez, eu ouvi um pregador contando a história de um homem que ficou muito feliz por ter conseguido, depois de muito sacrifício, comprar um carro novo, o carro de seus sonhos. Quase todos os dias, aquele homem tirava algumas horas para lavar e polir o seu veículo 0 km. Ao invés de dar atenção devida à sua filhinha, ele dispensava todo o seu tempo livre somente para aquele carro. A criança tinha apenas 3 anos de idade e era indiferente ao amor que o pai sentia pelo carro.
Um determinado dia, ela estava brincando na garagem e encontrou um prego. Desavisada, a inocente criança passou o prego na lataria do automóvel. Achando bonito o ruído do prego em atrito com a lataria do veículo, continuou por várias vezes, causando um grande estrago na pintura daquele carro que seu pai tanto amava. Ao perceber seu carro todo riscado, o homem perguntou à sua filhinha quem havia feito aquilo. E a criança, em sua inocência e tamanha satisfação, contou ao pai o que tinha feito, achando que era uma coisa legal de se fazer. Completamente fora de si, tomado pela ira, o homem ficou transtornado e muito agressivo. Encontrou um pedaço de madeira no formato de uma régua e aplicou várias palmadas nas mãos daquela inocente criança. A agressão investida contra aquela ingênua criatura de Deus foi tão grande que ela chegou a ter convulsões. A mãe da garotinha e esposa daquele pai não estava em casa quando aconteceu o cruel episódio. Havia saído para visitar uma amiga, mas ao chegar à sua casa, percebeu o que tinha acontecido e que a criança estava com muita febre. A mãe, após avaliar os danos que o esposo tinha causado às mãos de sua filha, pegou a menina nos braços e em desespero saiu na rua chorando em busca de socorro. Seus vizinhos, meio sem entender o que havia ocorrido, colocaram as duas em um carro e imediatamente se dirigiram ao hospital mais próximo. Depois de algum tempo no hospital, os médicos descobriram que aquela linda garotinha adquiriu uma lesão em uma das mãos, devido às fortes pancadas recebidas pelo pai. Os médicos usaram de várias tentativas para curar a mão da criança, mas não encontraram outra solução que não fosse amputá-la. Depois de muitos dias após a cirurgia, a garotinha percebeu que o carro de seu pai já estava com a pintura toda reformada. Inocentemente, a criança se dirigiu ao pai e disse: "Papai, fico muito feliz porque as raladuras na pintura do seu carro sumiram. Papai, a minha mãozinha vai nascer de novo?" Aquele pai, ao ouvir sua filhinha de coração bondoso proferir aquelas palavras, entristeceu-se com uma dor imensurável. Saiu pelas ruas vagando sem destino. No outro dia, a imprensa informava que um homem com as mesmas características daquele pai havia se jogado do viaduto e foi encontrado sem vida. Aquele homem não se perdoou por ter valorizado mais o carro do que a filhinha. Como disciplinar os filhos de forma certa? Disciplina não é castigo, é ensinar o caminho em que a criança deve andar. O objetivo é treiná-la para saber autogovernar-se. A disciplina deve começar quando a criança começa a demonstrar sua vontade própria. Os sentimentos de cordialidade, afeição e amor devem ser temperados com compreensão e autocontrole por parte dos pais. Se os limites não são impostos à criança, ela não se sente amada, mas sim insegura. A criança encontra a verdadeira liberdade quando descobre seus limites. Para a disciplina, existem alguns métodos, como a comunicação. A criança não estará em condições de fazer ou deixar de fazer nada até que lhe seja comunicado, de forma clara, o que dela se espera. Reforço. Quando desejamos fortalecer o bom comportamento, podemos reforçá-lo através de um beijo, um elogio, pontuação. Isso aumenta a probabilidade do comportamento se repetir. Agora, não confunda isso com barganha. Extinção. O mau comportamento precisa ser extinto. Existem duas coisas, dentre outras, que podem motivá-lo nas crianças: suas necessidades e carências não supridas e a própria reação dos pais ao mau comportamento. Levá-lo à extinção consiste em descobrir as necessidades que a criança está tendo e supri-las, ou descobrir as nossas reações que estão reforçando a indisciplina e cortá-las. Por exemplo, se a criança grita a cada vez que deseja algo e os pais cedem, eles devem passar a deixar de realizar as vontades da criança quando ela gritar. Consequências naturais.
É um método eficaz para comportamentos que tenham resultados desagradáveis, mas que não causem efeitos severos. Isso é melhor que as brigas constantes, surras e lutas pelo poder. Correção física. Segundo Provérbios, capítulo 13, versículo 24, nos deixa claro de que quem retém a vara a seu filho, na realidade não ama, mas quem o ama não hesita em discipliná-lo. Apesar de, às vezes, ser necessário bater, esse deve ser o último recurso. É importante saber que isso não promove a autodisciplina, mas faz com que a criança dependa de outras pessoas para a orientação. Ao disciplinar os filhos, é preciso focalizar o comportamento inadequado e não a dignidade pessoal da criança. Permitir o debate, mas a decisão final é dos pais. Fazer regras cuja observância seja exigida, ser flexível à mudança de regras, evitar ameaças. Fale uma vez, então haja. Discipline sem resmungar. Permitir que, dentro do possível, o filho assuma as consequências das suas decisões. Ter autocontrole e equilíbrio. Não haja com raiva. Não permitir que os seus próprios sentimentos reprimidos e raivas sejam descontados na criança, que nada tem a ver com eles. A criança, a internet e a televisão. Fique atento. As crianças entre 2 e 5 anos gastam aproximadamente 23 horas por semana assistindo na internet e na televisão. Atividades que absorvem tanto tempo e exercem uma grande influência na formação do caráter. O número de programas que promove a violência é grande. São os filmes e desenhos que mostram o crime como uma aventura honrosa e não como algo reprovável. Primeiro, as crianças sentam e assistem à violência. Estão aprendendo. Depois, saem e brincam de simular a violência. Estão ensaiando. Mais tarde, quando forem adultos, estarão prontos para praticá-la. Se você observar a frequência e a duração dos episódios violentos nos desenhos animados, tentativa de causar dor física, sujeitar alguém através da força, incapacitar ou matar, em defesa própria ou intencionalmente, você vai descobrir que alguns dos desenhos animados mais populares entre as crianças, como aqueles em que os personagens são bichinhos, têm mais violência que os de aventuras com monstros. Isso faz a criança perder a noção do resultado da violência na vida real, aceitando a agressão como uma solução correta para os conflitos da vida. A internet e a televisão costumam ainda defender a desonestidade, o sexo ilícito, a delinquência juvenil e desvios sexuais. A repetição constante dessas impressões pode transformar-se em hábitos que determinem o caráter. A internet e a TV geralmente interrompem a comunicação familiar e gera passividade e insensibilidade para com o sofrimento humano. Isso pode ser bastante prejudicial para os nossos filhos. Crianças abaixo de 10 anos de idade não deveriam ter mais que meia hora diária de internet e TV. E isso com a observância dos pais, que tipo de programação elas estão assistindo. Nessa fase, é melhor para elas o incentivo de outras brincadeiras variadas, de aprender pintura, desenho, de leitura de livros e revistas, de passeios, convívio com a natureza e etc. Com os filhos maiores, é preciso que os pais dialoguem sobre o conteúdo dos programas e, depois de conclusões sábias, façam os acordos do quanto de programas bons poderão assistir. Em uma praça de uma pequena cidade, havia um parque para as crianças brincarem à vontade, e os seus pais levavam os filhos para se divertirem. Uma mãe que tinha levado seu filho para se divertir no parque sentou-se ao lado de um homem e puxou assunto dizendo: "Aquele garoto ali é meu filho, o de camiseta vermelha, que está deslizando no escorregador." O homem respondeu: "Um garoto muito bonito." E completou: "Aquela de vestido branco, pedalando a bicicleta, é minha filha." O homem olhou para o relógio e chamou a sua filha: "Melissa, o que você acha de irmos?" E Melissa respondeu: "Mais 5 minutos, papai, por favor. Só mais 5 minutos."
O pai de Melissa concordou e ela continuou pedalando sua bicicleta na maior felicidade. Os minutos se passaram, o pai levantou-se e novamente chamou sua filha. Hora de irmos agora? Mais outra vez Melissa pediu, mais 5 minutos, papai, só mais 5 minutos. O homem sorriu e disse, está certo, minha filha. A mulher que continuava sentado ao lado do pai de Melissa comentou, o senhor é um pai muito paciente. O homem sorriu e disse, o irmão mais velho de Melissa foi morto no ano passado por um motorista bêbado, quando meu filho andava em sua bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com meu filho e agora eu daria qualquer coisa por apenas 5 minutos com ele. Eu prometi não cometer o mesmo erro com Melissa. Ela acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta, mas na verdade eu é que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. Você percebe que para que a educação dos filhos tenha sucesso, é preciso que a paternidade seja um empreendimento e tanto? O preço é alto e o valor não é monetário. Custa você, seus esforços, sua dedicação e principalmente o seu tempo com qualidade. Mas saiba que não existe tempo de qualidade que substitua a grande quantidade de tempo que você precisa investir em favor e na companhia do seu filho. Deus está disposto a lhe ajudar a ser um exemplo e um incentivo adequado para suas queridas crianças, porque Ele as ama mais que você mesmo. E aí, gostou do programa de hoje? Estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a Deus por esse momento especial de estar aqui com você, partilhando de todas essas experiências. Quero te agradecer e quero te pedir, continue conosco, informe aos seus amigos. Se você tem um amigo, um parente que precisa ouvir essa mensagem, encaminhe para ele, insista com ele para que ele possa ouvir. Fiquem com Deus. Retornaremos no próximo podcast, se assim Deus nos permitir. Mas não esqueça, o amor tudo pode.